Gustavo Scarpa, no São Paulo. O São Paulo decidiu esconder uma das suas principais joias, atleta que vinha sendo observado por gigantes do futebol europeu. Te atualizo também sobre o São Paulo com uma compra assinada para mercado, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo decidiu esconder uma das suas joias da base na Copa São Paulo de Juniores. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, atacante de só 16 anos de idade. O Porto e o Barcelona haviam decidido mandar scouts para acompanhá-lo durante a primeira fase da Copa São Paulo de Juniores. O Benfica e o Ajax também monitoram os passos desse jogador já há algum tempo. O tricolor cuida com carinho desse atleta. Recentemente, estendeu seu vínculo até 2028. Multa rescisória de 60 milhões de euros. Jogador representado pelo Bertolucci em parceria com Leca de Camargo, Bertolucci é hoje o maior empresário do Brasil, com portas abertas nos principais clubes do mundo. Pois bem, o São Paulo, em vez de utilizar o Zabarelli nas primeiras rodadas da Copa, o São Paulo decidiu integrá-lo ao time Sub-17, que está disputando um torneio na Alemanha. Zabarelli deve voltar apenas a partir de 16 de janeiro para a fase final da Copa São Paulo, já em mata-a-mata. Estratégia para valorizar o atleta e para escondê-lo dos principais clubes do futebol na Europa. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse plano do São Paulo em relação ao jogador. Vale a lembrança ainda de que o Zabarelli foi um dos 7 atletas apontados pelo jornal AS como promessas da Copa São Paulo de Juniores. O São Paulo tem 3 dessas 7 promessas apontadas pelo jornal espanhol, além do Zabarelli, o Luca e o Paulinho. Só mais um detalhe importante. Se o Zabarelli for vendido rápido pelo São Paulo, ele fica pelo menos até março de 2027, quando completa 18 anos de idade. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor que tratou a possibilidade como praticamente zero. Embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. A primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra, o qual não concordou. Depois, o tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, o São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. O tricolor, que já fechou com o goleiro Coronel, já contratou o Lucas Amon para a lateral direita e trouxe também um volante, o Danielzinho. Hoje, as prioridades são um zagueiro e um meia-atacante. O São Paulo também não fecha as portas para jogadores de velocidade para o ataque, mas sempre com a premissa de que precisam ser jogadores com custo baixo ou praticamente de graça. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo? Faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio. Eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Boto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. A operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais, ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento, setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro, tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Tricolor que ainda busca reforços, contei para vocês que Gaston Ávila está completamente descartado.
Lucas Amon, lateral direito, Danielzinho, volante e coronel goleiro, são os primeiros reforços para 2026, com a ressalva de que o Lucas Amon ainda depende de um acordo com o Mirassol para que ele chegue agora, senão vai se apresentar no dia 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com a equipe do interior de São Paulo. Quero falar agora sobre o São Paulo, que colocou um ponto final nas negociações por Gaston Ávila. Nesse sábado surgiu a notícia de que o zagueiro argentino que quer jogar no Rosário Central poderia retomar as tratativas com o São Paulo, caso o Rosário Central não se acerte com o Ajax. O São Paulo definiu que não conta mais com esse jogador. Quero dar todos os detalhes a partir de agora. Desde o início do mês de dezembro, o São Paulo estabeleceu tratativas com Gaston Ávila e Ajax, que é dono dos seus direitos econômicos. O Ávila tem 24 anos de idade, é zagueiro e atuou no Campeonato Brasileiro por empréstimo no Fortaleza. O Ávila chegou a dizer sim ao São Paulo. Restava um acordo com o Ajax, que parecia próximo quando o Rosário Central, clube que formou o Gaston Ávila e para o qual ele torce, entrou em contato demonstrando interesse. O Ávila pediu que seus representantes conversassem com o São Paulo para deixar bem claro que a prioridade entre São Paulo e o Rosário Central seria voltar para a Argentina. O São Paulo agradeceu a informação e decidiu não mais negociar com o jogador. Informação de agora à tarde, pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, o dirigente do departamento de futebol do Tricolor colocou um ponto final nas negociações, dizendo que esse assunto está encerrado. O Tricolor parte do zero em busca de um outro defensor. Posso te assegurar que o Doria tem sido oferecido insistentemente ao São Paulo. Atleta que já atuou pelo Tricolor e está de saída do Atlas, mas a ideia do Tricolor é buscar alguém mais jovem para a posição. Por que São Paulo e Oscar ainda não rescindiram o contrato? E por que o meia-atacante ainda não comunicou de forma oficial sua aposentadoria? Fui atrás dessas respostas e posso contar para vocês que tudo depende de acordos financeiros. O São Paulo terminou 2025 devendo uma série de coisas ao meia-atacante e Oscar quer receber o dinheiro ou pelo menos parcelar essa dívida antes de oficializar a rescisão do contrato, que só terminaria em dezembro de 2027 e, por consequência, anunciar sua aposentadoria. O Oscar decidiu parar depois de problemas cardíacos que foram constatados durante a realização de exames no ano passado. Oscar, que já vinha lidando com uma série de dificuldades físicas e jogou menos de 40% das partidas do Tricolor na primeira temporada. Oscar ganhava R$ 2.300.000 por mês, R$ 1,5 milhão do São Paulo, 800 mil da patrocinadora. O Tricolor atrasou pagamentos de luvas, entre outras coisas. E nos próximos dias, Oscar será chamado para tratar sobre essa dívida, que possivelmente vai ser parcelada para que o acordo de rescisão de contrato seja assinado e, no momento seguinte, para que Oscar anuncie sua aposentadoria. Vale a lembrança de que o rompimento desse contrato vai garantir ao São Paulo uma economia de 60 milhões de reais. É quanto Oscar receberia se ficasse até dezembro de 2027 vestindo a camisa tricolor. Minha família, então é isso. Ficamos aí com o nosso giro de notícias super importante do maior clube do mundo. A gente fala do tricolor paulista, o São Paulo, que é um muito grande mesmo. Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!